queridos irmãos, eu venho nesse momento trazer uma palavra de bênção, para os nossos corações. Estamos passando por um momento difícil, momentos de crise, de dificuldade. Muitas pessoas estão com medo daquilo que está acontecendo, com medo desse vírus. Eu creio que o que me preocupa é as pessoas, os chefes de famílias estão perdendo seus empregos, desempregados, muitas vezes passando por dificuldade. Muitas vezes as pessoas são tomadas pelo medo, fazem coisas erradas, fazem coisas que podem prejudicar a tua própria vida ainda. Mas sabemos que nós temos um Deus que Ele vai trazer a solução para nossos problemas, um Deus que nós possamos socorrer, que nós possamos buscar, que nós possamos se humilhar diante dEle. Eu creio que aquele que crê no Senhor Jesus não tenha medo, mas aqueles que não crê são dominados pelo medo, e o medo traz consequências ruins para nossas vidas, e por isso nós temos que nos focar mais em Jesus. Nós temos que nos focar mais no nosso Criador, porque se nós estamos aqui é por causa dele, e ele, pelo amor à humanidade, ele entregou o seu Filho amado para que nós possamos estar aqui hoje, passando por esse momento, vivendo aquilo que foi anunciado há muitos anos atrás. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, e que vai tocar em coração de vocês. Aleluias. O tema dessa mensagem, não tenha medo, tenha fé. Então nós vamos falar um pouco desse tema. Não tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Então eu quero falar de um homem que Deus escolheu, por causa da sua fé, por causa da sua ousadia. Esse texto está lá em Atos 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e reagiram os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em coração dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe culpe por esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Então, Deus escolheu esse jovem porque ele era um homem de fé. Sabia que quando ele fosse confrontado pelos judeus, não perderia sua fé e não deixaria ser dominado pelo espírito do medo. Então Estevão, ele tinha ousadia, ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de anunciar a palavra de Deus, mesmo sendo pressionado ali pelos judeus, por aqueles incrédulos. Mas ele era um homem cheio de fé, e o Espírito de Deus estava com ele. Mas eu creio que Deus, ele tinha um propósito
na morte de Estevão. Ele queria resgatar alguém que estava ali, presenciando a morte de Estevão. E esse homem era Saulo. A partir daquele momento, Saulo começou a perseguir os cristãos. Saulo gostou de presenciar a morte de Estevão, né? Eu vou procurar mais homens como este para agradar o povo, porque eles gostaram. Paulo era um homem que ainda não era muito bem conhecido, mas depois da morte de Estevão, ele presenciando a morte de Estevão, ele gostou, ele achou bom, porque o povo se alegraram com aquilo. Então ele resolveu procurar mais homens como Estevão, homem que anunciava a palavra de Deus com ousadia, para servir de espetáculo. Então, a partir daquele momento, Saulo perseguiu os cristãos. Saulo, com autoridade do Sinédrio, perseguia os cristãos, fazia tudo isso com ousadia, com astúcia e o prazer de ver o sofrimento das pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Paulo, ele não ligava com o que ia acontecer, ele era astúcio. Os judeus temiam tanto Saulo, eles temiam tanto esse homem, tinha medo até de pronunciar o nome dele. Mas os judeus viam, eles temiam, eles viam em Saulo, né, um homem valente, um homem perigoso, um homem mau. Mas Jesus via diferente. Jesus via nele uma solução para expandir o Evangelho, ou seja, a sua palavra para todas as nações. Então eu creio que Deus, Jesus, ele usou, né? Ele escolheu o Estevão. Estevão, ele tinha ousadia para pegar a palavra, ele não tinha medo. Ele enfrentava os judeus, ele enfrentava as autoridades. Mas Jesus viu em Saulo também a ousadia para expandir o seu evangelho, não ficar somente ali em Jerusalém, mas por todas as nações, por todos os territórios. Era um homem com essa atitude, que ele procurava, que não tinha medo para enfrentar os obstáculos. Então eu quero usar esse momento, esse texto, para dizer uma coisa. Nós estamos passando por um momento difícil, né? E eu peço para que Deus levante homens como este. Para o quê? Para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Precisamos de um homem como Estevão e Saulo, porque o povo está com medo. Precisamos de um homem com ousadia, homens valentes, que não tem medo, homem que possa enfrentar as dificuldades, que possa enfrentar seus adversários, mas tem que ser um homem de fé. E o povo hoje está totalmente dominado pelo medo. E Jesus disse: eu quero usar esse homem para romper as barreiras. Então nós precisamos de homem como este,
nesse momento em que estamos passando, nesse momento de crise, nesse momento onde as pessoas estão totalmente acuadas em casa, sem poder sair, com medo. Precisamos de homem como Saulo, como Estevão. Tem ousadia para falar sem ter medo. Homem de fé, usada por Deus. Creio que tem muitos homens de fé hoje ainda, existe e tem, mas não tem ousadia como Saulo. E foi para isso que Jesus escolheu esse homem, para anunciar o Evangelho, não somente para os judeus, mas também para os incrédulos, para os ímpios, para os gentios. Então são homens como esse que nós precisamos neste momento que estamos passando, para enfrentar, para romper as barreiras, para romper as dificuldades que estamos passando. Porque o diabo nesse momento, ele está usando, eles estão usando pessoas com autoridade para obrigar o povo a ficar fechado, a ficar preso em casa, enquanto eles estão preparando para atacar. Muita gente vê as coisas que estão acontecendo, e mesmo aqueles que tenham fé, tem vezes que fica abalado com as coisas que estão acontecendo, com as notícias. São mais notícias ruins do que notícias boas. As pessoas estão muito preocupadas nesse momento com essa pandemia. A pessoa esquece de Deus. O povo está sendo tomado pelo medo. As pessoas esquecem que nós temos um Deus. As pessoas esquecem que nós temos uma solução. Que nós temos Deus. E nós precisamos também ter a fé, a ousadia como Saulo e como Estevão, para pregar o Evangelho, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo chicoteado. Nós temos que ter a ousadia, porque também nós somos escolhidos de Deus para anunciar a palavra, para enfrentar esses momentos difíceis. Muitas pessoas que conhecem a palavra, nesse momento esqueceram aquilo que ouviram nas pregações, aquilo que ouviram, que foram ensinados na palavra, o que aconteceu, o que Jesus anunciou que ia acontecer, que vai acontecer ainda. As pessoas estão apegadas muito nas coisas mundanas. Elas ficam preocupadas com aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas não se preocupam em buscar a Deus, não se preocupam em ter um encontro com Jesus, assim como teve Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, aqueles que anunciavam a palavra, mas ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus tinha um propósito na vida dele. Então Jesus também tem um propósito na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos acuados também com medo. Nós ficamos prostrados, vendo as coisas acontecer, esperando alguém para se levantar, esperando alguém para agir, para ter atitude. Nós temos que nos fortalecer mais na nossa fé. Nos fortalecer mais em Jesus, porque Ele tem a solução. Deus tem a solução, porque Ele nos criou e nos trouxe a tua presença para fazer a diferença como cristão, como homem de Deus e mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então quero agradecer a Deus por essa palavra. Eu creio que ela vai tocar em muitos corações. Talvez eu não soube
explicar, meditar melhor, mas eu creio que se você ler esse texto, buscar se humilhar diante de Deus, você vai entender melhor aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Quero agradecer a todos e creio que Deus vai tocar no coração de muita gente, em nome de Jesus. Amém? Então fique com Deus, Deus abençoe.